Durante esta aula, você deverá anotar a palavra-chave que será identificada por este som. Ela ficará em sua tela por 10 segundos. Caso você não consiga anotá-la ou deseje assistir algum trecho da aula mais de uma vez, pode pausá-la ou retroceder quantas vezes desejar. Você vai assistir à aula Estudo sobre as Sutras Sagradas. Ao final desta aula, deverá ser capaz de assinalar as alternativas que respondem corretamente à questão proposta. Olá, muito obrigado, muito obrigado. É com grande alegria que estou aqui para, nesta aula, estudarmos sobre a importância das sutras sagradas da Seicho no Ie. A primeira questão diz assim: por favor, queira pegar o livro Vamos Ler a Chuva de Néctar da Verdade e abri-la na página 127. A partir da página 127, o professor Seicho Taniguchi apresenta dois casos bastante interessantes que tem tudo a ver com esta primeira questão. O primeiro tem a ver com a prosperidade, que começa na página 128. A segunda tem a ver com a prosperidade, o segundo caso. Neste caso, estará a partir da página 133. Na página 128, o professor Seicho ele vai falar a respeito da experiência do senhor Tomeu Suzuki, dono de uma transportadora, em que ele tomou uma decisão, inspirado, estimulado pela sua esposa e sua irmã, onde passou a deixar no interior dos seus 33 veículos uma sutra sagrada em formato de talismã, e também no seu carro particular. A partir desse momento, praticamente o número de acidentes que eram frequentes acabou por diminuir sensivelmente. Então, no entanto, apesar disso, ele acabou vindo também a sofrer um acidente, no qual ele nada sofreu. Entretanto, um de seus funcionários sofreu um grave acidente e sofreu fratura craniana. No entanto, o fato interessante é que rapidamente, contrariando a princípio os prognósticos médicos, ele rapidamente se recuperou. Então, após estes dois acontecimentos, diz aqui na página 130, o senhor Suzuki ponderou seriamente sobre a causa destes acidentes. Será que posso ficar tranquilo só de deixar a chuva de néctar da verdade em cada veículo? Deste modo, estarei na total dependência dessa sutra, esperando receber passivamente os seus ensinamentos. O fundamental na fé é em que acreditar e de que forma acreditar. Portanto, é preciso que minha fé sofra uma transformação e fique iluminada tal qual a mente de Deus, preenchida de amor profundo, bondade e gratidão. Assim pensando, fez uma profunda reflexão e percebeu que lhe faltava o sentimento de gratidão. Desde então, ele mudou a sua postura mental, passou a exercer, agradecer a tudo que ocorria na sua volta e as transformações então foram impressionantes, de maneira tal que ele simplesmente não teve mais acidente e recebeu inúmeros prêmios dentro do seu país, o Japão. Então, na página 132 diz: como devem ter percebido através desse caso relatado, é muito importante deixar a sutra sagrada sempre perto de si, nos aposentos da casa e no interior dos veículos. Mas os benefícios são menores se a pessoa não compreende bem o seu conteúdo e não pratica seus ensinamentos. A exemplo do Sr. Suzuki, quando, além de colocar as sutras no veículo, pendurada no espelho retrovisor, todos se tornarem membros da missão sagrada e cada pessoa viver com a mente preenchida de gratidão e completa harmonia com os familiares, deixarão de ocorrer quaisquer acidentes. Se, além disso, realizar diante do oratório a leitura diária da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade ou oferecer a leitura em benefício de alguma pessoa, os resultados serão naturalmente ainda mais admiráveis.
temos o segundo caso que tem a ver com a questão da saúde. O caso é relatado pelo senhor Kosako Kobayashi, que tem a ver com o seu sogro, Kotaro Kawata. Até completar 83 anos, o senhor Kawata nunca havia tido nenhum tipo de doença. No entanto, ao completar 83 anos, em junho de 1985, apareceu um nódulo em sua garganta e ele não conseguia engolir nada. Nesse caso, foi levado para fazer um exame detalhado no hospital e lá detectaram que havia uma suspeita de câncer. No dia em que ele foi internado, o hospital estava lotado sem nenhum quarto apropriado à disposição. Então colocaram o Sr. Kawata num aposento enorme, onde havia apenas uma cama e um sofá. O quarto era frio e desconfortável. O Sr. Kobayashi pegou a contínua chuva de néctar da verdade e começou a ler na cabeceira de seu sogro, com toda a sinceridade, desejando dar um pouco de conforto a ele, que estava bastante abatido por estar sem se alimentar havia 3 dias. À medida que lia, brotou no íntimo do Sr. Kobayashi a seguinte sensação: não estou lendo esta sutra para o meu sogro, mas para mim, pois eu próprio estou aprendendo os ensinamentos. Lendo compenetradamente a sutra, cada palavra, cada frase penetrava fundo na sua mente. E quando se aproximou do fim da leitura, começou a soar forte em seu interior a palavra agradeça. Terminada a leitura, o Sr. Kobayashi disse obrigado, de todo o coração, e falou ao seu sogro que estava deitado na cama: papai, acho que não estávamos agradecendo o suficiente aos alimentos dos quais nos servíamos comumente. A partir de agora, vamos agradecer a eles de todo o coração. Então seu sogro juntou as mãos com toda a naturalidade e disse do fundo do coração: muito obrigado, muito obrigado. Olhando essa cena, o Sr. Kobayashi ficou muito comovido, sentindo quanto é belo e nobre o grau de agradecer com toda a sinceridade. E não conseguiu conter as lágrimas ao ver seu sogro agradecendo de mãos justas-postas. Bem, aqui ele vai continuar comentando, até chegar o momento em que, de fato, ele acabou ficando completamente restabelecido e totalmente curado. Na página 137, o professor Seicho diz: como ficou claro nesses 2 casos, o primordial é ter a chuva de néctar da verdade, que contém as palavras, sempre perto de si e também carregá-la consigo. Não só tê-las por perto, mas é muito importante ter e praticar a verdade escrito nela. E aqui ele vai falar que o ensinamento que destacou em especial entre os casos narrados é justamente o sentimento de gratidão. Ele diz sobre a revelação que a gente está estudando aqui, né, reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Em suma, reconciliar é agradecer. E não basta agradecer parcialmente as coisas, mas a todas as coisas do universo. Só assim o indivíduo será reconciliado com todas as coisas do universo e tudo será seu amigo. Consequentemente, nada poderá prejudicá-lo. Tanto o fracasso nos negócios, quanto as doenças, o fracasso na educação, os erros governamentais, tudo se origina da falta de reconciliação, isto é, da gratidão. Então podemos afirmar que é muito natural que tudo se solucione quando há total sentimento de gratidão. E para a gente finalizar, então, gostaria, nesse instante, de pegar aqui a Sutra, na página 83. Se compreenderdes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Então, portanto, dentre as respostas aí apresentadas, a correta é justamente a C. Este é o verdadeiro sentido de Deus, natureza e os seres humanos são unos na imagem verdadeira. Então agora partiremos para a segunda questão. Discorrerei sobre esta questão através destes 3 pontos a seguir: Apocalipse, 7 igrejas e o porquê do surgimento da Seichonoye. Vejamos, então, o que está escrito no começo do livro do Apocalipse. Então, ele estará aparecendo nesse momento, então, esse início na tela sua.
Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como uma trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfaso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e sua voz como a de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. E seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de suceder. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes em minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Pois bem, no livro Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, o mestre Masaharu Taniguchi explica, a partir da página 247, que, no primeiro capítulo do Apocalipse do cristianismo, está escrito que João visualizou espiritualmente a imagem de Deus, com cabelos brancos semelhante ao Filho do Homem, no meio de 7 candelabros. E esta também é uma personificação, em certo sentido, que pode ser chamado de anjo ou mensageiro do céu. Entre os discípulos de Cristo, João era o que possuía a percepção espiritual mais aguçada e visualizou espiritualmente Cristo na imagem de um homem com cabelos brancos e vestes brancas que estava na ilha de Patmos, na pequena Ásia, para onde foi degradado pelo governo romano após a morte de Jesus. E no Apocalipse, há a descrição das profecias reveladas por esse Cristo eterno de cabelos brancos. Esta descrição está expressa em forma de profecias reveladas de maneira simbólica, mas, segundo pesquisas elaboradas pelos estudiosos da Bíblia, são os fatos históricos ocorridos até hoje, estão exatamente de acordo com as profecias do Apocalipse. Os acontecimentos do passado ocorreram de acordo com as profecias. Contudo, em relação àquilo que vai acontecer doravante, poderão ocorrer erros, dependendo do modo de interpretar o que está escrito. E após a ocorrência de um incidente ou de uma guerra, perceberemos, atônitos, que aquela descrição simbólica se referia a estes acontecimentos. Então aqui o professor Masaharu Taniguchi ele fala também a respeito do Armagedon. O que é especialmente difícil é conseguir discernir o tempo em que irá acontecer determinada profecia. Porque o ciclo do tempo do mundo espiritual não coincide com o do mundo humano. Essa é a razão da afirmação de Jesus sobre a época do juízo final. Nem os anjos, nem ninguém sabe. Consta no Apocalipse que acontecerá a batalha de Armagedon, a última guerra do mundo. E diz que esta guerra seguirá o mundo de eterna paz. Considerando as profecias do Apocalipse, que já se realizaram, leva-nos a concluir que certamente vai se realizar essa também. Mas não é possível estimar a data certa que irá ocorrer a batalha de Armagedon. No entanto, observando o aspecto do mundo, notamos que está tornando-se incerto. E, se por um erro for lançada uma bomba de hidrogênio em algum lugar, poderá iniciar uma guerra em revanche. Se assim, de revanche em revanche, começar a lançar reciprocamente mísseis intercontinentais, haverá o perigo de deflagrarem a última batalha do mundo. Olha só, meus amigos, pensem bem,
Quais são os últimos acontecimentos que a gente tem acompanhado pelos noticiários da TV ou então na internet? A crescente crise diplomática entre Coreia do Norte e Estados Unidos. E agora, recentemente, no mês de setembro, o governo norte-coreano testou pela primeira vez uma bomba de hidrogênio, o que deixou a comunidade internacional perplexa. Então, justamente, a gente percebe o que o mestre está falando acontecendo nesse instante, um tema extremamente atual. Já se cogita no Japão, o primeiro-ministro japonês, do Japão também construir uma bomba atômica. Então, percebam só o que está se falando aqui. Então, esse estudo ele é interessantíssimo por causa disso. Justamente por conta disso, o professor Masaru Taniguchi ele faz esta orientação, nos dá esta orientação. Por isso, nós concentramos a força da oração e da mentalização de luz para minimizar ao máximo essa tragédia. Estamos reunindo companheiros para essa oração com o intuito de salvar o mundo deste sofrimento através das ondas mentais de amor e paz, para que a batalha de Armagedon transcorra de modo não muito trágico. No Brasil, nós temos então a corrente de oração pela paz mundial, que é realizada às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 18 horas. Portanto, devemos nós, enquanto preletores, propagar esta campanha a um grande número de pessoas. Ainda na página agora 254, sobre o Cristo eterno de cabelos brancos. Deus, que se manifestou no Apocalipse de imagem de um ancião com cabelos brancos, disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, correspondendo à letra A do alfabeto inglês, A, B, C. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Significa, portanto, eu sou o princípio e o fim. O princípio é a vida e o fim é a morte. Aquele que possui a chave da vida e da morte é esse Cristo eterno de cabelos brancos. Deus, que possui a chave da vida e da morte, se manifestou naquele momento tomando a imagem de Cristo eterno. E por isso, aquele que bebe em mim não adoece, não morre. Sua redenção, aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Falaremos sobre os 7 candeiros, que dependendo da tradução aparecerá também como os 7 candelabros ou 7 castiçais. Eis o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 candeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. A carta profecia é endereçada às 7 igrejas da Ásia, conforme está aparecendo em sua tela nesse instante, que era uma pequena província romana no que é hoje a Turquia, conforme já falei antes. Estas igrejas eram igrejas reais existentes naquela época, mas também tipificam as diferentes igrejas que surgiriam ao longo da história e concretiza as condições da igreja existente no retorno do grande rei. 7, em numerologia escatológica, sempre indica totalidade, não tem a ver com a perfeição como afirmam alguns. Assim, as 7 igrejas simbolizam ou representam todas as igrejas, em todos os tempos e lugares. Obviamente que mesmo naquele tempo não existiam apenas 7 igrejas na Ásia. Encontraremos referência direta a respeito dos 7 candeiros em pelo menos 6 das 33 revelações divinas, a saber, então que está aqui o livro, né, as revelações divinas. Primeira, revelação divina do acendedor dos 7 candeeiros, de 15 de janeiro de 1931, se quiser anotar na página 16. Segunda revelação, revelação divina da identidade de todas as religiões na sua essência, de 5 de abril de 1931, página 18. Revelação divina de novo céu e nova terra, de 6 de maio de 31, página 22. Revelação divina da provisão infinita, de 5 de maio de 1932, página 64. Revelação divina da concretização do mundo ideal, celestial e eterno, de 27 de maio de 1932, página 68. Revelação divina do pós-guerra, 27 de julho de 45, página 127.
Para reforçar ainda mais o que estudamos até aqui sobre os 7 candeiros, falarei um pouco a respeito da cerimônia de acolhimento de todas as religiões, que ocorre todo dia 7 de julho, desde 2013, na Praça de Acolhimento de Todas as Religiões, no escritório na Floresta, no Japão. Interessante notar, então, está aparecendo nesse momento aí para você, então, o retrato, a fotografia desta Praça de Acolhimento de Todas as Religiões. Interessante notar que esta cerimônia acontece no mesmo dia da revelação divina do ensinamento que abrange todas as religiões. Sobre a cerimônia de acolhimento de todas as religiões. A Seichonoye foi fundada em 1930, mas desde a sua fundação sempre teve como pilar principal o ensinamento. Todas as religiões corretas apregoam na sua parte central a mesma verdade, ou seja, todas as religiões emanam de um Deus universal para desenvolver suas atividades doutrinárias. A Praça de Acolhimento de Todas as Religiões foi construída baseada nesse ensinamento de todas as religiões emanam de um Deus universal, para que se reconheça a existência do pensamento que respeita a natureza como sendo a criação de Deus ou a manifestação de Buda, de forma que seja o local onde todas as religiões do mundo façam o juramento de avançarem em cooperação mútua para a concretização da grande harmonia entre Deus, natureza e seres humanos. A estátua na Praça de Acolhimento de Todas as Religiões, está aparecendo na tela para os senhores nesse instante, foi transferida da Torre de Luz da antiga sede internacional da Seichonoye em Harajuku, Tóquio, sendo uma obra artística concebida como uma das expressões do acendedor dos 7 candeiros, não sendo, de forma alguma, uma idolatria. O acendedor dos 7 candeiros é aquele que anda no meio dos 7 candeiros de ouro, citado no capítulo 2 do Apocalipse de João Batista, da Bíblia Sagrada do Cristianismo, e tem a função de acender a luz nas 7 igrejas, ou seja, em todas as religiões no mundo. E foi instalada como símbolo do ensinamento de todas as religiões, emanam de um único Deus universal. Sobre o pagode de 7 andares, que encontra-se também neste Praça de Acolhimento de Todas as Religiões. Diz assim a explicação. Também está aparecendo aí a imagem desta pagode de 7 andares. A constituição do pagode de 7 andares é de 2,5 metros de altura e seu centro é transpassado verticalmente por um eixo de ferro. E tendo esse eixo como centro, temos os 7 templos unidos em um só, que simboliza o todo, a concretização. Isto representa o que é conhecido como um Buda, todos os Budas no budismo. Portanto, enquanto a estátua é a manifestação do ensinamento de todas as religiões, emanam de um Deus universal, a maneira cristã, o pagode de 7 andares é a manifestação do pensamento, do ensinamento de todas as religiões, emanam de um Deus universal, a maneira budista. O pagode de 7 andares simboliza como segue: as 7 religiões, os 7 continentes, os 7 povos, as 7 culturas, as 7 gerações, as 7 vidas e os 7 núcleos. Todas as religiões emanam de um Deus universal, as 7 religiões. Os 7 templos, andares, são os 7 candeeiros, ou seja, expressam as religiões do mundo que, embora cada religião mantenha sua diversidade, convergem em grande harmonia para o princípio comum da salvação da humanidade. Segundo, símbolo da paz mundial, os 7 continentes. Os 7 templos expressam os 7 continentes: Ásia, África, Europa, América do Norte, América do Sul, Austrália e Antártida. E representam a imagem em que os países do mundo, apesar da sua diversidade, convergem em grande harmonia para a vontade divina. Terceiro, a harmonia entre as diversidades étnicas, os 7 povos. Os 7 templos representam a harmonia mútua entre os diversos povos. Quarto, a harmonia das diversas as 7 culturas. Os 7 templos expressam a coexistência harmoniosa e mútua prosperidade das diversas culturas, ao mesmo tempo que expressam a imagem em que o ensinamento da Seichonoye é transmitida correta e adequadamente, de acordo com cada área cultural do mundo.
Quinto, harmonia entre as gerações, as 7 gerações. Os 7 templos expressam o ensinamento da Seichonoye, que transmite sem se desviar do centro, através das 7 gerações, isto é, a eterna transmissão. Também é o símbolo que salvaguarda a ética intergerações e o desejo da formação dos sucessores no movimento. Sexto, harmonia entre os seres vivos, as 7 vidas. Os 7 templos expressam toda e qualquer vida da face da Terra e expressam a prosperidade das diversas espécies biológicas que, numa rica biodiversidade, prosperem em conformidade com a vontade divina. Finalmente, 7. Harmonia e expansão entre os núcleos e as organizações da Seichonoye, os 7 núcleos. Os 7 templos expressam os núcleos que as diversas organizações da Seichonoye do mundo e simbolizam as pessoas de cada núcleo ou organização, que mantendo sua própria diversidade se harmonizam e se expandem. Assim, estabelecemos o pagode dos infinitos tesouros como 7 andares para expressar com maior clareza o significado dos pagodes dos 7 tesouros mencionado na revelação divina da provisão infinita. Desse modo, nesta revelação divina, nos é ensinado que o pagode dos 7 tesouros é igual aos 7 candeeiros, e ambos significam Deus da Seichonoye. Além disso, na revelação divina dos candeeiros, revelação de 15 de janeiro de 1931, está escrito claramente: surge agora a Seichonoye perante a humanidade como 7 candeeiros, que profetizam o Apocalipse. Além disso, está indicado de modo ainda mais detalhado, na revelação divina dos ensinamentos de todas as religiões emanam de um Deus universal, de 5 de abril de 31. Sou aquele que acende a luz nos 7 candeeiros. Shintoísmo, budismo, cristianismo, Tenrenkyo, Kuruzumi-kyo, Omoto-kyo, todos os ensinamentos entram em mim e recebem vida. Grandioso ser eu sou. Abraçando todos os ensinamentos, a eles dou vida e faço com que todos os ensinamentos que estão em conflito entre si se deem as mãos ao nível de sua essência religiosa. Sou a água subterrânea que vivifica tudo. A todos abraçando, a todos dando a luz, a todos dando nutriente. Assim sendo, o pagode de 7 andares representa ambos, o pagode dos tesouros infinitos e os 7 candeeiros, e ao mesmo tempo em que é o símbolo da convergência ao centro, o mundo da imagem verdadeira, da harmonia de todas as coisas, também é a expressão da missão do surgimento da Seichonoye. Ou seja, nós podemos depreender daí justamente a importância que tem o surgimento da Seichonoye e o nosso papel enquanto preletores e líderes da iluminação, na propagação desse ensinamento a um grande número de pessoas. Não podemos nos dar por satisfeito no estágio atual que nos encontramos. Esse trecho consta na página 51 das Sutras Sagradas Grandes. Antes de dar a resposta, estudaremos um pouco a respeito disso. Para tanto, queiram, por favor, abrir a página 138 do livro A Verdade da Vida, volume 21. Tanto o pecado como a morte, embora aparentem existir, não existe de modo verdadeiro. Logo, os senhores não precisam temer, pensando que existam o pecado, a velhice, a doença ou a morte, porque Deus não criou. Embora pareçam existir realmente, apenas estão com a máscara da existência verdadeira, pois não são criações de Deus. É dito que, quando se arranca a terrível máscara do diabo, aparece a bondosa fisionomia de anjo. O que parece pecado, doença e morte não passa de máscara. Ao arrancarmos essa máscara, percebemos que existe unicamente a vida imortal eterna. O anjo da Seichonoye veio para esclarecer que o homem é vida imortal e eterna e que o pecado não existe.
Outrora, Sakyamuni e Jesus Cristo também vieram com a mesma finalidade. Se Cristo pôde anular os pecados com o poder da palavra, se a invocação de Buda aniquilam os pecados, e se os Budas de todo o universo podem nulificar nossos pecados, é justamente porque o pecado não é a existência verdadeira. Como o pecado é sombra da ilusão e não existe verdadeiramente, os Budas de todo o universo puderam remir os homens e extinguir seus pecados. Jesus Cristo também extinguiu os pecados com apenas essas palavras: estão perdoados os teus pecados. Mas os fariseus que ouviram estas palavras ficaram revoltados, dizendo que Jesus não tinha autoridade para perdoar os pecados. Por pensarem que o pecado fosse criação de Deus, disseram: perdoar os pecados é uma blasfêmia contra Deus, e crucificaram Jesus. Mas, como Deus não criou o pecado, este desaparece quando se declara: o pecado não existe. Pelo poder das palavras foram perdoados os teus pecados. Jesus eliminou pecados, curou paralíticos e ressuscitou mortos. Então vamos lá às respostas. Então, devem ser assinaladas. A primeira, livre-arbítrio do homem que não acreditava na remissão do pecado. Fenômeno falso, por favor, queira também assinalar. Quero assinalar também, pula, fenômeno autêntico, e assinalem visão de mundo materialista. Pulem, lei de Deus para resgatar karmas. E assinalem, lei da mente que reconhece a ilusão e permite sua manifestação. Por fim, assinalem o último, distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Quarta questão. A pergunta é esta: afinal, onde está a mente? A resposta é essa: a mente está em todo lugar. Isso ficará ainda mais claro à medida que vamos estudando mais sobre as Sutras Sagradas. Hoje, em especial, utilizaremos o livro Preleções sobre a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Por favor, abra na página 42. Na página 42, então, diz: a palavra suprema indica que há algo a mais do que alto nível, não existindo algo mais notável que Deus. Ele é supremo. Não é uma altura possível de medir materialmente. Logo, a seguir, diz que é infinito, portanto que não tem limites. Ele existe plenamente em todos os lugares. Aqui termina o território de Deus. A partir daqui, Deus não está presente, quem governa é o demônio. Aqui é o inferno, onde apenas vivem demônios e pecadores. Não existe tal lugar, pois Deus é onipresente, está presente em todos os lugares, sendo, portanto, infinito. Consequentemente, está no interior de cada um dos senhores, está dentro do osso mais duro, dos dentes, dos órgãos internos e também dos alimentos. Não há nada onde Deus não esteja presente. Veja só, não há nada onde Deus não esteja presente. Na página 43, por favor, logo no primeiro parágrafo, a seguir está escrito: mente que permeia o universo. Já expliquei sobre o universo, que é uma denominação genérica de tudo que existe no céu e na terra. Vemos a forma de tudo que existe no mundo fenomênico. Para que as formas se manifestem, é preciso haver a mente, que cria essa forma e a mantém. Essa é a mente de Deus. Aí no segundo parágrafo, mais ou menos no meio, está assim: a mente dispõe cada nutriente no seu devido lugar, monta as células específicas do coração, dos rins, etc. E dessa forma, forma estes órgãos. Já na página 44, vamos ler: se este planeta tem a forma arredondada, permanece no local mais conveniente e se manifesta na velocidade certa, significa que existe uma mente interior que regula adequadamente o tamanho do Sol, da Terra, a distância entre eles e a velocidade de seus movimentos. Foi essa mente que elaborou e mantém esse projeto.
Compreende-se assim que existe uma mente misteriosa que permeia o universo, permeia todos os corpos celestiais e também os átomos e demais partículas elementares. Essa mente extremamente misteriosa é Deus. Deu para ficar claro, acredito, que sendo Deus, o Criador, Deus, a mente está, portanto, em todos os lugares. Então, continuando, consta que a vida que permeia o universo, por exemplo, o nosso corpo mantém uma forma definida porque possui vida. Se essa vida for excluída, desaparecerá a forma. De modo similar, todo o universo também está vivo. E aqui vem para a gente finalizar a reflexão deste item, desta questão. O planeta Terra é um ser vivo maravilhoso e é preciso cuidar dele com muito carinho. O fato de nascer plantas no solo significa que da vida nasce vida. A vida jamais nasce da simples matéria. O planeta está vivo. Se disser que o planeta vive, os cientistas materialistas ficarão indignados, pois pensam que a Terra não passa de um aglomerado de materiais. Contudo, o fato é de que a Terra vive. É realmente algo importante. E a gente indo para a página 45, conclui-se assim que a Terra é um corpo vivo. Por isso devemos reverenciar o solo. A Terra também vive. Este fato é mais conhecido pelos poetas do que pelos cientistas. Pois há poesias que dizem, baila o solo, canta a terra. Conforme o ponto de vista da pessoa, a terra pode parecer um simples minério ou um Deus vivo. Ambos são verdades. Mas quando vemos a terra com o coração de poeta, percebemos que ela vive. Vamos então agora para a quinta questão. A frase é esta: infelicidade e desgraças não são criações de Deus, conforme está aparecendo em sua tela. Verdade enérgica e categórica do ensinamento da Seichonoye é esta afirmação. O objetivo da religião é libertar as pessoas do temor, embora haja muitas religiões que tentam manter fiéis seus adeptos justamente através do temor. Quando formos pregar a verdade, devemos afastar o temor da mente das pessoas. O que é a criação de Deus? O mestre Masaru Taniguchi, no livro A Verdade da Vida, volume 21, a partir da página 115, explica-nos sobre isso. Na página 116, lemos: muitos religiosos pensam que a religião é necessária porque existe o pecado. Mas eu afirmo que a religião é necessária justamente para ensinar ao homem que o pecado não existe. Para que Jesus Cristo veio? Ele veio para dizer: estão perdoados os teus pecados, levanta-te. Para que Buda veio? Ele veio para dizer: serás perdoado dos pecados e nascerás no paraíso. Eles não vieram para afirmar que o pecado existe. Poderá alguém argumentar: se o pecado não existisse, não haveria também necessidade de perdoar o pecado. Mas, para libertar da ideia do pecado as pessoas que pensam obstinadamente o pecado existe, é mais eficaz dizer o pecado foi perdoado do que afirmar o pecado não existe. Dizendo-lhes que o pecado foi perdoado, elas conseguem pensar: então meu pecado já desapareceu. É por essa razão que os religiosos dizem: seus pecados foram perdoados. Se o pecado fosse existência verdadeira, não desapareceria nem mesmo ao ser perdoado. Se ele desaparece com as palavras teus pecados foram perdoados, é porque não existe verdadeiramente. Na página 117, logo próximo, no início do segundo parágrafo, diz: o pecador não é o homem imagem verdadeira. O homem verdadeiro é o aspecto falso do homem. Estão confundindo a imagem verdadeira com a falsa aparência e por isso consideram o homem pecador. Na página seguinte, mais para a parte final, a gente irá ler: pensar que existe algo além do que foi criado por Deus, isto é, algo criado pela ilusão, é um erro. Acreditar que além de Deus existe Satanás é colocar Deus em confronto com Satanás. O Deus daquele que pensa assim não é Deus absoluto, mas um Deus relativo. Considerar Deus como ser relativo é o mesmo que aviltá-lo. Se acreditarmos em tal Deus relativo, não conseguiremos alcançar a tranquilidade absoluta. Se podemos confiar plenamente em Deus,
é porque Ele é absoluto. Se recorrermos a um ser relativo que pode ser atacado de surpresa por um inimigo poderoso, estaremos sempre inseguros e jamais teremos a verdadeira tranquilidade. Esta pode ser alcançada somente quando acreditamos em Deus absoluto. No parágrafo seguinte diz: somos filhos de Deus. Deus é infinito bem. Portanto, é impossível que Ele tenha criado o mal ou o pecado. Somos vivificados pela vida de Deus que habita em nós, como nossa imagem verdadeira. Logo, somos a própria vida infinita boa de Deus. Quando alcançamos esta grande convicção, desaparecem todos os temores, pecados e sofrimentos. Manifesta-se a nossa imagem verdadeira, que é infinito bem. Este mundo se transforma em paraíso de luz. Vamos para a sexta questão. Na continuação deste trecho, encontramos logo na página 120 a seguinte explicação. Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Ou, se aparecer lesão nos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar. Quando eras óvulo no ventre de tua mãe, não possuías pulmões, coração nem estômago, embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida. Esta cria, a partir do nada, os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. Por favor, queiram agora pegar o livro Preleções sobre a Sutra Sagrada e abrir na página 46. E aqui iremos ver o seguinte: pessoas que possuem o conceito primitivo de que Deus seja um ente semelhante ao homem e que pensa que tudo que pedir a Deus ele atenderá, poderão vir a ser ateus, quando seu pedido não for atendido, preconizando que Deus não existe. Entretanto, Deus é lei que rege a natureza. E por mais que peçam algo a ele, se vivem de modo que contraria a lei, não serão atendidas. Disse lei da natureza, mas a natureza não é regida apenas pela lei material. Existe a lei da vida, como também a lei do espírito e a lei da mente. A comumente dita ciência natural pesquisa apenas as leis que regem o lado material das coisas. A ciência mental pesquisa as leis que regem o lado mental. Na página seguinte, 47. Por trás da lei da mente existe uma lei de profundidade bem maior que as leis da matéria e da mente, que podem ser chamadas de leis da vida ou lei do espírito. Por isso, muitas vezes, acontece de a oração realizar algo que aparentemente contraria a lei da natureza. Nesse caso, pode-se afirmar que atuou ali uma lei diferente da lei física que rege a natureza. Não significa, em absoluto, que a lei foi vencida. Como a gente pode ver na página 48, o seguinte: existe a lei mental que é superior à lei da ciência física. Ou então, respondendo a essa lei mental, começa a atuar pela força da oração uma lei ainda mais elevada, que pode ser chamada de lei do espírito ou lei do amor divino. Aqui está escrito que Deus é a lei que permeia o universo. A faceta de Deus relacionada com as leis que manifesta em forma de lei da ciência mental que rege o lado material ou forma de lei da ciência mental. Manifesta-se também em forma de leis superiores, como a lei do espírito, lei da vida ou lei do amor. Sendo Deus a lei, por um lado é verdade que Deus não atende às súplicas, porém, se essa rogação for realmente convincente, atuará uma outra lei de nível superior. Isso se assemelha ao fato de que nas leis do mundo material, quando se atinge a temperatura alta, um corpo sólido se transformar em corpo líquido, mudando assim a lei que rege esse elemento. Então, fundamentado nesse estudo, vamos para a resposta correta. A B. A lei da vida atua na matéria, de forma a gerar o que é necessário no momento que se é necessário. Questão 7. Por favor, pegue agora o livro A Verdade da Vida, volume 21, e abra na página 21. A Seichonoye diz que este mundo aparente é manifestação da mente.
Tudo neste mundo perceptível aos sentidos é projeção da mente. Em outras palavras, este mundo aparente não foi criado por Deus, mas pela mente. A mente é a criadora do mundo fenomênico. Nós temos o livre-arbítrio e podemos, então, através da mente, manifestar a saúde, que nesse caso seria a manifestação do fenômeno autêntico, ou podemos manifestar a doença, que é a manifestação do fenômeno falso. Então, tudo depende da maneira como nós vamos projetar nesse mundo fenomênico criado pela nossa própria mente. E finalizando, vamos para a questão 8. Concluindo, destas 4 questões apresentadas, apenas a primeira trata da imagem verdadeira, sendo todas as demais falando sobre o mundo fenomênico. Dessa forma, agradeço profundamente por ter acompanhado esse estudo, desejando que de alguma forma eu possa ter contribuído para os senhores aprofundarem o conhecimento das sutras sagradas, tão importante para a manifestação da nossa fé no cotidiano e, sobretudo, para que tenhamos convicção e força suficiente para não esmorecermos diante das dificuldades que a vida às vezes parece nos impor. Sendo, na verdade, essas manifestações em nossas vidas nada mais do que a oportunidade de manifestarmos a capacidade infinita. E se não nos esquecermos jamais que existe apenas Deus e o que Deus criou, portanto, o bem infinito, jamais seremos derrubados ou mesmo sucumbiremos diante de qualquer dificuldade, pois somos os amados filhos de Deus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Muito obrigado.